Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, nós vamos ler os versos de número 6 até o versículo de número 9, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Capítulo 13 de Lucas, verso de número 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler na versão do Eugênio Peterson, da Bíblia, a mensagem, que você pode acompanhar conforme está projetado, não é muito diferente, mas para mim esse texto acaba tendo algumas palavras que eu achei mais oportuno estarmos observando aqui nessa noite. Capítulo 13 de Lucas, verso de número 6. O texto diz assim: Em seguida Jesus contou-lhes essa história. Um homem tinha uma figueira plantada em uma propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. E ele disse ao agricultor: O que está acontecendo? Há 3 anos tenho tentado colher figos desta árvore e nada. É melhor cortá-la. Por que desperdiçar essa terra boa com essa planta inútil? O homem lhe pediu: Vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelas mensagens que o Senhor já trouxe ao nosso coração. Pedimos pela Tua graça e misericórdia que o Teu Espírito complete tudo aquilo que o Senhor vem falando conosco desde o início do culto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bons queridos, culto de encerramento de missões, o tema é Frutificando em São Paulo. E quando tive então o convite para estar ministrando hoje à noite, eu costumo dizer que os irmãos gostam muito do pastor, porque mesmo quando tem atividades especiais me convidam para pregar. Então eu me sinto feliz, me sinto honrado por isso, e estou sempre à disposição da igreja para aquilo que precisar. E quando estava pensando a respeito do que falar nessa noite, pensando nessa questão de frutos e de frutificar, me veio à mente esse texto. E esse texto, ele tem para a gente, a exemplo de tudo que a Bíblia nos ensina, essa parábola tem para a gente uma mensagem e um alerta. Como, aliás, a maioria das mensagens do Novo Testamento tem para nós uma mensagem e um alerta. A mensagem é a respeito de algo que precisamos entender, e o alerta é em relação a algo que precisamos ajustar em nossa vida. Afinal de contas, de tempos em tempos, nós precisamos ouvir mensagens que nos tirem da nossa zona de conforto. E por que isso? Porque Deus quer mais de nós. Deus quer mais da nossa vida. E não quer mais simplesmente porque Ele quer que a gente trabalhe mais, pura e simplesmente por gostar de gente que trabalha. Mas é porque Ele nos deu os recursos para que a gente possa fazer mais. Todo crente que não faz aquilo que deveria fazer, não faz, não é porque não tem os recursos, mas porque não tem a disposição de usar esses recursos para poder fazer a obra do Senhor. Eu estava dizendo ali a minha esposa, e depois de ouvir o testemunho da irmã Maria do Carmo, nem precisava pregar. Porque uma mulher de mais de 70 anos, simples, que não tem muito estudo, que não tem muitos recursos, só tem um pouco de saúde, a saúde que ela tem, a disposição que ela tem, o tempo que ela tem, e ela pensa em compartilhar sua propriedade para poder edificar uma igreja para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de Cristo. E ela termina dizendo a respeito de que não podemos ficar parados, não podemos ficar de braços cruzados. Eu fico pensando, meus irmãos, que exemplos como dessa irmã certamente deixa a nossa situação muito mais difícil, muito mais constrangedora. Afinal de contas, pessoas que têm pouca força, poucos recursos, poucos instrumentos, estão usando o que têm.
Enquanto que muitas pessoas que têm vigor, que têm recursos e que têm muito mais condições de fazer coisas, estão de braços cruzados. Eu fico pensando, meus irmãos, quando vejo uma cena como essa, que a impressão que nós damos, ou a impressão que dá, é que essa mulher vai prestar conta para um Senhor diferente da gente. A impressão que dá é que algumas pessoas entenderam que apenas elas vão prestar contas do tempo de vida e daquilo que fazem, enquanto outros simplesmente vão passar dessa fase, sem ter esse encontro, sem ter esse confronto. Fico pensando, meus irmãos, a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas a Deus. E cada um de nós significa cada um de nós. Todos nós. Nós vamos prestar conta dos recursos que Deus nos tem dado. Vamos prestar conta do tempo que dispomos. Afinal de contas, quanto tempo desperdiçamos com coisas inúteis, com coisas vãs, com conversas tolas? Quantas pessoas chorando, precisando à nossa volta, e não estamos nem um pouco preocupados com a vida delas, com a alma delas, que tem um valor muito grande a Deus. E meus irmãos, o que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com Cristo? Se você ainda não conseguiu fazer conexão, me permita explicar uma coisa. Jesus estava passando por um determinado lugar, e ele avistou uma figueira que tinha folhas. E ao se aproximar dessa figueira, ele procurou frutos. E não achou frutos. E ao não achar frutos, diz o texto, que ele disse à figueira: nunca mais nasça fruto. E secou a figueira. Isso ele fez. Mas aqui o texto não fala de algo, de uma figueira que ele avistou, não fala daquilo que ele fez à figueira, mas diz a respeito de uma parábola. Ele chama os seus discípulos e conta: havia um homem que tinha uma figueira, e vendo essa figueira, se aproximou viu que estava repleta de folhas, se aproximou para encontrar algum fruto e não encontrou. E disse àquele que cuidava dessa figueira, disse o seguinte: olha, não tem como manter essa figueira, afinal de contas ela ocupa a terra inutilmente. Ela não está aí apenas para ocupar lugar, ela está aí para produzir, ela está aí para gerar frutos, ela está aí para justificar a sua existência. Mas ao contrário, ela absorve nutrientes, ela rouba o calor das outras plantas, ela ocupa o espaço e não produz nada. Ao que ouvindo isso, aquele que cuidava disse assim: por favor, eu sei que já faz 3 anos que ela está aqui, não produz fruto nenhum, mas por favor, dê ainda mais 1 ano, me permita ter mais um tempo e eu vou cavar, eu vou fazer algo para que essa planta, essa figueira, outrora estéril, possa produzir. E no final das contas, se depois desse tempo ela não produzir nenhum fruto, então pode vir e cortar. Meus irmãos, quando eu leio essa parábola, eu fico pensando na intenção de Jesus em contar uma coisa como essa. Por que Jesus deixa registrado uma história como essa? Há tantas coisas na Bíblia que a gente lê e se emociona. Há tantas coisas na Bíblia que a gente lê e fica na nossa zona de conforto, mas há coisas na Bíblia que deveria pelo menos nos fazer pensar, nos fazer refletir, porque tudo que está na Bíblia para nos ensinar, para nos fazer valer. E essa história, essa parábola, certamente é para ficar claro algumas lições que nós não podemos esquecer como igreja. Eu quero destacar pelo menos 2 dessas lições. A primeira, e que parece muito claro aqui no texto, é que Deus tem um propósito com a nossa existência. Deus tem um propósito para a nossa vida.
Deus não nos chamou das trevas, Deus não nos converteu, Deus não transformou a nossa vida apenas para que a gente vivesse na nossa zona de conforto. Deus não nos concedeu o Espírito Santo, Deus não nos deu as ferramentas apenas para que a gente pudesse ter essa vida confortável que temos como servos do Senhor. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque quando você observa tudo que existe no universo, todas as coisas que Deus criou têm o propósito de abençoar outras coisas. Nenhuma planta simplesmente existe por existir. Os animais, todos eles têm uma função. Até aqueles animais, aqueles insetos que você olha e diz: para que existe esse negócio? Existe uma função, uma razão. Existem outras coisas que não aconteceriam se não fossem aqueles insetos. Tudo que Deus fez tem um propósito. Todas as coisas existem para ir além de si mesmas, para serem instrumentos. Quando olhamos, meus irmãos, para as nossas vidas, quando olhamos para a ideia pela qual Deus nos criou e olhamos para o universo, nós percebemos que Deus não criou nada para inutilidade, Deus não criou nada para ser estéril, Deus não criou nada para simplesmente existir por nenhuma razão, por nada. E baseado, meus irmãos, em tudo isso, como justificar que Deus nos chamou simplesmente para cruzarmos os braços? Cada ser é um ser que existe para Deus, para os outros e para abençoar aqueles que estão à volta. Ninguém existe para si mesmo, apenas para cumprir um papel social. A razão de ser da vida se acha para além de si mesmo. Deus não nos chamou para simplesmente estarmos aqui. E fazendo os meus estudos, meus irmãos, eu me deparei com um trecho de um texto do Charles Spurgeon, que fala a respeito de como funciona toda essa estrutura do universo. E olha o que ele diz: olhem para essa terra sob nossos pés. Em que consiste a sua excelência, senão naquilo que produz? Existem lugares na terra, diz ele, que são sublimemente solitários, tais como o grande Ceará, o deserto. Estes terrenos não dão nada, e logo o que são? Desertos. Quem os exalta? Ninguém. Se vocês forem àquela terra, uma vez tão abençoada, a Palestina, e caminharem sobre aquele solo que produz tão pouco, acaso não se poderia pensar essa terra maldita? E por qual razão? Porque todos os elementos da sua fertilidade estão sem uso e não são cultivados para o bem do homem. Vamos lá, não há uma árvore nesse mundo que cresça e que não esteja dando perenemente. Não há uma flor que brote que não possua doçura ao derramar sua fragrância no ar. Todos os rios vão para o mar e o oceano alimenta as nuvens esvaziam-se seus tesouros e a terra converte a chuva em fertilidade, e assim é uma cadeia sem fim de generosidade, de dar e receber. Uma vida frutífera é uma afronta ao Criador, é uma vida inútil que deixa de alegrar o coração de Deus. Deus se entristece com vidas inúteis e infrutíferas, porque o que são pessoas que ocupam a terra inutilmente. Eu fico pensando, meus irmãos, na época, sobretudo na época do Oriente, uma mulher que não pudesse gerar filhos era uma amaldiçoada. Afinal de contas, a mulher tinha a função de gerar filhos. Uma planta que não produz fruto é uma planta amaldiçoada. Uma vida que não abençoa outras vidas não é uma vida que pode ser considerada uma vida abençoada. Uma vida que não faz diferença nas outras vidas não pode ser considerada uma vida plena e abençoada. Afinal de contas, nós sabemos que tudo aquilo que não abençoa os outros, na verdade, é uma maldição.
Fico pensando, meus irmãos, quantas pessoas são e estão como essa figueira. Essa figueira está há 3 anos sem dar frutos. Quantas pessoas estão 5, 10, 15 anos sem dar um único fruto do Evangelho? Quantas pessoas estão assim? E o mais impressionante, meus irmãos, não é a condição de se estar estéril. O mais impressionante é que isso não incomoda as pessoas. Não incomoda o fato de que minha vida não está abençoando a vida de ninguém, de que eu não estou falando de Jesus para ninguém. O mais grave não é o fato de você não estar fazendo essas coisas que Deus nos chamou para fazer. O mais grave é se sentir confortável com isso, é se sentir simplesmente confortável e não, ou poder observar ao longo da sua semana nenhum momento em que você para o que está fazendo, em que você sai da sua bolha para poder ajudar alguém, para poder falar de Jesus para alguém, para poder confortar alguém, para poder consolar alguém. Quando se tem a oportunidade no pequeno grupo, e alguns pequenos grupos estão aqui representados, e nós falamos, meus irmãos, que uma das coisas mais marcantes do pequeno grupo não é a comunhão, é a capacidade de compartilhar Jesus com outras pessoas. E nós muitas vezes transformamos nosso pequeno grupo num gueto, onde mais uma vez a gente faz a mesma coisa que a gente faz na igreja, porque na igreja a gente senta e ouve, no pequeno grupo a gente senta e ouve. Mas a diferença é que na igreja a gente senta e ouve, mas no pequeno grupo a gente senta, ouve e fala. Mas há quantas pessoas que poderiam estar lá na minha casa, na sua casa, poderiam estar lá na nossa reunião, ouvindo do Evangelho, compartilhando seus pedidos de oração, mas não estão lá, porque muitas vezes sequer convidamos. E vai passando o tempo. Não são 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quantas pessoas estão aqui na igreja que você olha e diz assim: isso aqui foi fruto, esse aqui foi fruto do meu trabalho? Quantas pessoas você conhece ao longo de todo esse tempo que você conhece Jesus? Quantas pessoas você vai poder entrar no céu e dizer: esses são os frutos da minha vida? Por isso, meus irmãos, é que essas mensagens, ou essa mensagem, ou essa noite, é uma noite para a gente pensar. Porque você pode achar que está confortável, mas vai chegar um dia que o Senhor vai procurar frutos em você. E o que Ele vai encontrar? Apenas folhas. Há muitas pessoas, meus irmãos, que se contentam com folhas. E há algo aqui interessante. Por que essa questão de folhas é tão mencionado em relação à figueira? Porque a figueira ela é uma planta diferenciada. A figueira é uma planta que exige muito cuidado. Só que ela tem uma característica. Toda figueira produz fruto antes de produzir folhas. Olha que interessante. Os frutos, eles vêm antes das folhas. Isso quer dizer que ao avistar uma figueira com folhas, pressupõe-se que ela produziu frutos. Mas aqui está uma figueira enganosa, uma figueira que tem aparência de quem produz, mas não produz. Afinal de contas, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E isso, meus irmãos, traz para mim pelo menos 3 implicações. Primeira, são pessoas que têm folhas e não têm frutos, são pessoas que vivem de aparência. Tem aparência de que estão saudáveis, mas estão doentes. Pessoas que não produzem, pode parecer que estão viçosos, mas estão vazios e secos e incapazes de saciar a fome espiritual de quem está à nossa volta. Era uma figueira, mas que não tinha nada a oferecer a quem está à sua volta. Muitas pessoas são assim, membros de igreja, estão há tanto tempo na igreja, mas não conseguem oferecer nada para quem
tem frutos. As pessoas se aproximam muitas vezes de nós em busca de amor, encontram diferença, em busca de paz, encontram tribulação, em busca de perdão e encontram corações amargurados. Se aproximam de nós em busca de uma palavra e encontram crítica. Estão em busca do Evangelho e não encontram absolutamente nada da palavra de Deus na nossa boca. Essas pessoas são figueiras, mas são figueiras que têm folhas, não têm frutos. Nós não alimentamos os outros, meus irmãos, com as nossas folhas. Nós alimentamos as pessoas com os nossos frutos. A razão pela qual Deus nos chamou é para que possamos alimentar as pessoas que estão à nossa volta com aquilo que Deus nos deu. A segunda implicação, além dessa questão da aparência, é porque quem apenas tem folhas e não tem frutos são os que vivem de maneira vazia e inútil. As folhas embelezam, mas elas não alimentam. Essas pessoas são membros de igreja, pessoas cujas vidas são superficiais e estão sempre cheios de palavras tolas, piadas, nunca tem nada de útil, de relevante para oferecer para ninguém. São pessoas áridas, vazias, que nada têm a oferecer a ninguém. Eu fico pensando, meus irmãos, as pessoas olham para nós e ficam pensando assim: tem um crente aqui, com certeza vai ter uma palavra, com certeza ele vai orar por mim, com certeza ele vai compartilhar o Evangelho, com certeza ele tem um testemunho, com certeza ele tem uma história que vai edificar, com certeza ele tem uma palavra de esperança. E essas pessoas se aproximam de nós e o que é que oferecemos? O mesmo que qualquer pessoa dá para eles. Estão falando do tempo, a gente fala do tempo. Tem um hino do cantor cristão que diz: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que a todos dá. Meus irmãos, falemos todos do Evangelho. Nós sabemos falar de tudo, de tudo. Sabemos falar de esportes, sabemos falar sobre política, discutimos política econômica. Alguns inclusive estão falando, sabem tudo sobre a Amazônia e as queimadas da Amazônia e os países e aquela coisa toda. Mas isso são folhas, porque essas informações não mudam a vida das pessoas, não alimentam as almas famintas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, Paulo, quando estava preso, ele disse algo que é extremamente importante. Ele disse para os irmãos: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Meus irmãos, quantas pessoas estão no oposto, estão livres, mas a palavra está presa. Presa nas suas bocas, presa nas suas vidas. Pessoas que exibem folhas são pessoas que vivem de aparência, são pessoas vazias, são pessoas que vivem a maldição da esterilidade, são incapazes de corresponder com as expectativas de Deus, são incapazes de justificar a sua existência. Meus irmãos, eu fico pensando num trecho, num momento, e eu faço link com essa história, quando Isaías vai visitar o rei Ezequias, e ele chega para dar uma mensagem para Ezequias. A mensagem que ele veio para dar a Ezequias foi a seguinte: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Ezequias escuta aquela palavra, vira-se para a parede e diz assim para Deus: Deus, me dá mais tempo de vida. O Senhor vem e dá para ele mais 15 anos. E eu fiquei pensando, meus irmãos, o que foi que Ezequias fez com esses 15 anos? Nada de produtivo.
Absolutamente nada. Se Deus viesse hoje à noite e batesse um papo com cada um de nós e dissesse assim: que razões tenho eu para não te levar hoje? O que você diria? Ah, Senhor, é porque eu ainda não comprei um carro, é porque eu ainda não terminei minha casa, é porque eu ainda não comprei uma outra empresa, é porque eu ainda não terminei meu curso, minha faculdade, porque ainda não terminei minha pós-graduação, porque ainda não vi os meus filhos formados. Que razões daríamos a Deus para que Ele continuasse nos dando vida? Será que algum de nós poderíamos dizer como a Maria do Carmo: o Senhor não me leva agora não, porque eu tenho que construir uma igreja, eu tenho que salvar pessoas, eu tenho que ainda terminar o que eu comecei? Será que alguns de nós teríamos uma palavra como essa? Ou nós diríamos: Senhor, o que eu não fiz até agora, me ajuda, eu não produzi frutos, eu só tenho folhas, mas me dá ainda mais plano, eu vou fazer o que eu não fiz, eu vou evangelizar as pessoas que eu não evangelizei, me dá mais plano, e eu vou ser diferente, não vou ser mais apenas uma árvore que possua folhas, eu vou produzir frutos, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Foi exatamente isso que o dono da vinha fez. E aqui está a segunda coisa que eu quero compartilhar. A primeira é que Deus nos chamou para um propósito. E a segunda é que Deus é muito misericordioso com a gente. Mas este tempo de misericórdia e graça não é ilimitado. Deus tem sido gracioso. Porque a ideia desse texto é mostrar exatamente a misericórdia de Deus. Deus continua nos permitindo viver, mesmo não produzindo. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer trabalhar em nós, Ele não desiste de nós, mesmo sem produzir. Ele continua cavando, Ele continua falando, porque Ele tem esperança que essa árvore aqui um dia produza algo para o reino. Ele não desistiu de mim, mesmo todo esse tempo tendo apenas folhas, eu ainda venho à igreja e Deus fala comigo: é hora de despertar, é hora de fazer alguma coisa. O que é isso? Deus está cavando, Deus está regando, Deus não desistiu de mim. Porque poderia dizer: chega para essa pessoa, tantos anos na igreja e nada de fruto. Mas Deus não desiste de nenhum de nós. 3 anos era o prazo limite para uma figueira dar fruto. Do ponto de vista dos viticultores, dos agricultores daquela época, é perda de tempo e energia e recursos manter aquela árvore lá. Porém, um homem insiste em trabalhar e se dedicar, nesse caso, que diante dos olhos das outras pessoas não havia esperança. Aqui entra a graça e a longanimidade de Deus, que trabalha conosco, mesmo quando muitas vezes as pessoas desistiram de nós. Quantos de nós estamos apenas ocupando lugar inutilmente na igreja? A razão pela qual ainda estamos aqui é porque Deus tem misericórdia de nós. Meus irmãos, Deus ainda tem misericórdia de nós. A graça de Deus. E Deus não é aquele que diz assim: corta. Deus é aquele que diz assim: espera mais o tempo que eu estou trabalhando. Esse é o Espírito Santo dentro de nós, trazendo esse amor e renovando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente saia do comodismo, para que a gente faça a diferença na vida dos outros. Há um sermão do Charles Spurgeon, cujo título é Ainda Este Ano. E eu tirei um trecho desse sermão porque eu não consegui ler esse sermão eu gravei isso em
Todas as vezes que eu falo sobre frutificação, me vem esse trecho. Esse trecho diz o seguinte: Deus que nos dá ainda esse ano, nos tem dado outros anos previamente. Sua paciente misericórdia não é uma novidade. Sua paciência já foi colocada à prova por nossas provocações, por nossas intimidações, por nossas acomodações, anos a fio. Foi devido a uma grande benignidade que nos foi permitida a essa árvore que inutilizava a terra permanecer ainda mais um ano, e a vida prolongará sempre. Há de ser considerada uma bênção de misericórdia quando você ainda continua vivo. Viveremos ainda esse ano como uma dádiva da graça infinita. Afinal de contas, por acaso nos é concedida a vida para que a gente desperdice, para que a gente amaldiçoe e continue correndo desenfreado atrás das nossas coisas e dos nossos interesses? Esse deveria ser o único fruto da paciente misericórdia de Deus, nos conceder mais um ano, apenas desfrutar das benesses que vêm do céu, sem compartilhar com outros. Aquele que deixa as coisas para mais tarde e que tem deixado o mensageiro do céu com as suas demoras e meias promessas, não deveria maravilhar-se de que seja lhe permitido mais um ano. Este ano de graça, será que será mais mal gasto, como foram todos os outros? Que razões teria Deus para lhe dar mais um ano? Eu quero, meus irmãos, a partir disso, pensar em uma coisa: que razões teria Deus para me manter vivo mais um ano? O que eu faço que justifique o fato de Deus olhar para mim e dizer assim: eu quero que você viva até o Natal, eu quero que você esteja vivo até o Natal, porque você tem uma missão, você tem uma obra e não pode parar. Eu conto com você, eu uso você. Há almas que você vai resgatar, há pessoas que você vai mudar. Que razões teria Deus para não nos levar hoje mesmo? O que você diria para Deus se Deus dissesse: eu vou te levar hoje? Que projetos do reino você está desenvolvendo? Que pessoas você poderia dizer: Deus, não pode me levar agora, porque há tantas pessoas que precisam ser alcançadas e serão pela minha vida, pelo meu trabalho. Para você diga assim: mas pastor, eu não sei quando Deus vai me levar. Pois é, aqui está a terceira e última lição que esse texto nos traz. Escute só. Qual é o final dessa história? Qual foi o final da parábola? Porque o texto diz que o homem chegou e disse assim: deixe ainda mais esse ano, e se não der frutos, pode cortar. E acabou. A árvore deu ou não deu fruto? O homem veio, cortou ou não cortou a árvore? Quem é que sabe? Você sabe qual é o final dessa história? Sabe por que essa história não tem um final? Porque a resposta sou eu que vou dar. Sou eu que vou dar a resposta a essa história. Sou eu que vou dizer que final essa história vai ter, porque essa árvore sou eu. Esse que cuida para que eu produza mais é o Espírito Santo, que está dentro de mim, trabalhando com a minha vida para eu sair da zona de conforto,
para eu deixar de ser tão egoísta, para eu deixar de ser tão materialista, para eu deixar de pensar e buscar apenas as coisas dessa terra. Ele continua trabalhando dentro de mim, e sou eu que vou dar uma resposta final a essa história. Mas deixa eu dizer uma coisa. O texto não diz que esse homem foi dado a ele um prazo limitado. O texto diz que foi dado a esse homem mais um ano. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus espera que a gente dê fruto, mas essa espera não é ilimitada, não é para sempre. A Bíblia diz para a gente trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem em que ninguém pode trabalhar. E diz mais: o que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para a sepultura onde tu vais não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus tem um tempo. Mesmo quando Jesus é o intercessor, a solicitação de sua misericórdia tem limites e seus tempos chegarão ao fim. Não é para sempre que seremos deixados sós e que nos seja permitido utilizar a terra. Se não nos arrependermos, devemos perecer. Se não queremos ser beneficiados pela enxada, devemos cair pelo golpe do machado, se não sairmos do lugar. Há um tempo para frutificarmos. Virá o último ano da vida de cada um de nós e nós não sabemos qual é. Portanto, precisamos dizer a nós mesmos: será que esse é meu último ano? E se for meu último ano, que razões teria Deus para me dar mais um? Meus irmãos, há quantas pessoas que se iludem com isso e dizem o seguinte: mas eu sou tão jovem ainda, eu tenho tantos anos pela frente. Veja, a irmã Maria tem 70 e poucos anos. Quando eu tiver 70, eu começo a fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: que dia você tem que você vai chegar na idade dessa senhora? Aliás, com a alimentação que a gente tem, muito provavelmente não vão chegar. Alguns nem vão chegar aos 60. Porque essa mulher, eu não sei se você reparou, ela não tem só mais de 70. Olha o corpo dela, olha a lucidez. Isso tem a ver com a alimentação, mas isso é um assunto para outra mensagem. Mas o que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é algo muito importante para cada um de nós. Se eu desse a cada um de vocês, começar de mim, se eu desse uma folha e uma caneta para cada um de nós que estamos aqui, e numa coluna a gente dividisse a folha em dois, e numa coluna a gente colocasse da seguinte forma: quantos anos de convertido eu tenho? E na outra coluna eu colocasse quantos frutos eu tenho. Como estaria a sua folha? 10 anos de um lado, quantos frutos do outro lado? 15 anos de convertido, pastor, quantos frutos? E por que eu estou dizendo isso? Para você ver quanto Deus tem sido paciente e misericordioso comigo e com você. Todo esse tempo, não foram 3 anos, são 10 anos, pastor, sem fruto, são 8 anos sem fruto, são 15 anos sem fruto, são 20 anos sem fruto. Quantos anos mais você vai esperar e vai testar a paciência de Deus? Deus te deu totais condições para você fazer a diferença. Há quanto tempo Deus tem trabalhado pacientemente comigo e com você e não tem tido nenhum retorno? Quantas mensagens, advertências, ensinos Deus tem nos dado para que a gente mude de conduta, de comportamento, deixe de ser negligente, saia da zona de conforto. Mas infelizmente muitos
de nós preferimos ficar próximos do esgotamento do tempo e da paciência de Deus. Que vergonha, que desonra será para mim e para você se formos arrancados dessa terra sem ter frutos para apresentar para o Salvador. Deus fez tudo por nós. Deus nos resgatou da morte, do inferno. Deus nos deu uma vida em abundância, em poder e autoridade. Deus nos deu dons e talentos especiais que nunca, jamais esse mundo pode possuir sem o Espírito Santo. Deus, além disso, veio habitar em nós por meio do seu poderoso Espírito, que fez grande diferença na vida de todos, que era a quem Ele agiu, a quem Ele possuiu. Com isso tudo, é inadmissível passarmos tanto tempo esquentando o banco da igreja, assistindo o culto, curtindo louvor e mensagens, sem responder ao chamado do Senhor. Projeto para mim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10, e eu encerro. O texto diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu quero enfatizar esse texto. A graça de Deus, contudo, não foi inútil para comigo. Meus irmãos, que possamos dizer como Paulo: a misericórdia de Deus, a graça de Deus dispensada a mim não foi inútil. O Espírito Santo que Ele colocou em mim não foi inútil. A palavra de Deus que Ele colocou na minha vida não foi inútil. Deus não apenas me resgatou, Ele quer me usar como instrumento. Não basta apenas eu ser uma figueira, eu quero ser uma figueira com frutos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus possa nos despertar, porque nós estamos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu fico pensando, há pessoas que acordam pela manhã e dizem: Senhor, eu preciso ganhar pessoas, eu preciso fazer alguma coisa pelo teu reino. E há outras pessoas que acordam pela manhã e dizem: o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para ter uma vida mais confortável? Para quê? Vai chegar um dia que o Senhor vai pedir a nossa alma, e tudo que a gente preparou nesse mundo vai ficar. Que vamos apresentar ao Salvador? Será que se o machado de Deus passasse na nossa vida hoje, nós deixaríamos esse mundo tendo um histórico de folhas sem frutos? Mas veja, você está aí, você está ouvindo essa palavra. Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Chega de ter só folhas. É tempo de produzir frutos. É tempo de frutificar em São Paulo. É tempo de frutificar aqui no Jardim das Oliveiras. É tempo de fazer diferença. Eu quero, meus irmãos,